Olá pessoal, muito boa tarde. Está no ar mais um Você com Dinheiro e hoje vamos bater um papo especial com o Ricardo Campos. O Ricardo tem mais de 20 anos de experiência no mercado, é mestre em matemática e economia, respectivamente por USP e IGV. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado, como eu disse, com passagens pela Reding Grifo, além da Mogno, inclusive sendo estrategista do famoso Fundo Verde, antes de chegar hoje ao Rich Capital. E hoje nós vamos bater um papo justamente sobre o Rich Total Return, especialmente, e outros assuntos derivados. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ricardo, eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês tiveram participação na chamada Copa do Mundo dos Fundos, né? Tiveram um destaque importante, já vou chegar nesse assunto, mas antes disso eu queria aproveitar sua presença aqui para pedir um conselho para quem está nos assistindo, né? Na hora de pensar um fundo de investimento em ações, o que faz um fundo de ações diferenciado? Olha, a ideia do Rich Total Return, que é o nosso flagship fund, né, nosso fundo principal da casa, é ser um fundo que tem uma carteira global dos recursos do cliente. Obviamente, para aquele cliente que está pensando em alocar uma parcela um pouco mais agressiva do portfólio dele, porém é um fundo que vai investir tanto em ações no Brasil, quanto em ações e índices pelo mundo, quanto fazer operações de dólar, de juros, de índice, de opções e assim por diante. Ele basicamente transfere um pouco, né, do cliente para o gestor essa função toda que é tão difícil, né, de acompanhar todos os mercados e que a gente, por ter uma equipe grande, dedicada a cada um dos mercados separadamente, acaba tendo a chance de fazer um pouco melhor do que o investidor individual que tem outras tarefas no dia a dia. Então, assim, ele tenta tanto maximizar os ganhos na hora de bons momentos de bolsa, quanto diminuir no momento que a gente vê um risco maior. Não é garantia, ninguém tem bola de cristal, mas a gente está estudando ali bem de pertinho, tanto as empresas, nos quais a gente faz um trabalho micro bem próximo, até interessante como a gente faz esse trabalho, desde os mercados, outros derivativos no Brasil, quanto também olhar algumas oportunidades fora do Brasil e aí menos diretamente nas empresas, porque a gente não consegue fazer essa abordagem tão próxima quanto a gente faz nas empresas brasileiras, mas mais através de índices e classes mais genéricas de ativos. Você comentou sobre aproveitar alguns momentos, né? Estar mais posicionado em bolsa nos melhores momentos ou eventualmente usar derivativos para migrar de posições. Eu queria pedir sua ajuda para explicar para o público que está nos assistindo a diferença de um fundo long biased para um long only. O fundo long only, ele basicamente fica long, né, que é o termo americano para comprado. Ele só fica comprado em ações. Pela legislação, você pode, se você investe num fundo de ações, aquele dinheiro entra numa conta corrente do gestor e ele pode comprar de 70% ou até 100% de todo esse dinheiro em ações, não menos do que isso. Um fundo long biased, ele pode fazer não somente isso, como também fazer operações vendidas em ações. Então eu quero ficar, por exemplo, comprado em Itaú PN e vendido em Itaú ON. Se eu vou ganhar o quanto que uma ação render mais do que a outra. Ou eu posso estar comprado em um setor e vendido em outro. Ou alguma coisa completamente aleatória. Eu acho que essa ação vai subir, essa ação vai cair, eu compro essa, vendo essa e ganho, né, o que elas forem diferentes uma das outras. E claramente você pode também só comprar a sua carteira e vender o índice futuro Bovespa inteiro. Você vai ganhar o quanto que a sua carteira performar melhor do que o índice. Além disso, nos fundos long biased, que eu acredito que o total return é um pouco mais do que isso, porque o nome que a gente deu, inclusive pensando nisso, é ter um retorno absoluto, ele vai de repente estar comprado em bolsa e comprado em dólar. Que quando acontece uma coisa muito ruim no Brasil, de repente o dólar vai subir mais do que a bolsa cair, ou na proporção que a gente fez, obviamente, ou comprado em taxa de juros, ou depende do mercado, a gente pode trabalhar com a posição vendida em bolsa ou vendida em qualquer outro mercado, acreditando na queda de qualquer outro mercado. Quando a gente
pensou em bolar esse fundo, a ideia foi fazer o que a gente chama lá de multimercado 2.0. Quando os multimercados foram criados, e aí você mencionou, né, quando eu trabalhei lá no Verde, o Verde criado lá em 97, se eu não me engano a data exata, era um mundo que a taxa de juros no Brasil ainda era 20%. Esse juros foi caindo, né? Chegou no ano passado aqueles 2% que a gente não esquece, né? E que a gente não sabe se vai revê-los. E agora subiu, né, para esses níveis aí de 13% na curva, ao longo de quase toda a curva. O que realmente fala assim, poxa, será que vale a pena, né, investir em bolsa? E quando você está num fundo desse, ele tem essa liberdade para no momento que o juros está mais baixo, você ter mais bolsa, no momento que você está mais alto, você quer ter mais bolsa ou quer ter menos bolsa, e mesmo assim, né, as coisas precificam, porque aí é questão de mercado, obviamente, mas eu tenho a impressão que os investidores, né, e agora você está vendo essa migração brutal de dinheiro saindo de fundos de ações, inclusive multimercados, para a renda fixa, eles falam, poxa, é melhor ter os 13 do que ter o X da bolsa. Só que a bolsa, enquanto os juros foi subindo do 2 para o 13, ela foi caindo, inclusive como resultado desse aumento de juros, porque uma empresa nada mais é do que a soma, né, de quanto ela vai gerar de fluxo de caixa, quer dizer, lucro no nome economês aí, né, trazido a valor presente, né, trazido em dinheiros de hoje, bananas com bananas, porque R$1 milhão daqui a 20 anos não é R$1 milhão hoje, claramente. Então, se essa taxa de juros aumenta, é o título R$1 milhão de hoje perpétuo, né? Vale menos, exatamente. Então, quando você tem taxa de juros mais alta, o valor dessas empresas hoje, que já caiu, e você fala, poxa, está caindo, será que está ruim? Já leva em consideração, inclusive, que esses juros é mais alto. Muito bem. Agora você comentou do nome do fundo, né? Total Return geralmente está associado justamente ao retorno total em contraponto ao Price Return, né? A gente tem fundos, tem ETFs geralmente são negociadas Total Return em cima do índice ou Price Return, que é simplesmente o retorno do ativo, descontado o retorno de dividendos. Mas você comentou que deu o nome para esse fundo em Total Return por um motivo. Eu queria que você compartilhasse o motivo com a nossa audiência. Eu acho muito ruim quando o cliente entra num fundo e o gestor responde para ele, poxa, meu fundo caiu porque a bolsa caiu. Eu acho que nenhum cliente, né, trabalha, junta o dinheiro, junta o seu patrimônio, etc. E fala assim, poxa, dei na mão do cliente e o cliente fala, porra, mas eu tinha que bater o índice, eu bati o índice. E o que o cliente fala? O índice é problema seu, não é problema meu. Né? Então, existe, a gente inclusive tem o fundo long only para aquelas pessoas que só querem bolsa. Só que eu quero dar essa opção porque para as pessoas investirem, porque muitas vezes o próprio assessor de investimento ele está cuidando de vários clientes, o trabalho dele é cuidar de clientes. Ele não tem como ligar para todos ao mesmo tempo e ainda estudar para saber se aquele momento é o melhor momento de vender, porque quando sai uma notícia, quando tem alguma coisa acontecendo, quem sabe o que está acontecendo é que está só fazendo aquilo e mesmo assim já é difícil. Né? Então, o cliente imaginar que um assessor vai conseguir fazer aquele trabalho mais agilmente do que um gestor, eu acho difícil. Óbvio que tem gestores melhores, gestores piores, assessores melhores, assessores piores, mas conceitualmente falando, eu acho que faz sentido para o cliente ter um pedaço do dinheiro dele, deixando tudo na mão de uma pessoa que consegue fazer aquilo lá bem rápido. Desde que ele se adeque, né, ao nível de risco daquele fundo, obviamente, porque o fundo não é um fundo de renda fixa, é um fundo de multimercado pensando num mundo, né, com taxa de juros um pouco mais baixas. Né? Atualmente elas estão muito altas, mas assim, você pega a perspectiva de inflação para o ano que vem, já está aí em 5%, 6%, podemos até discutir sobre esse assunto, mas o fato é que, se for isso, não tem que o juros ser 14%, talvez ele possa ser menos. Talvez não seja aquele, né, 8 que a gente estava imaginando no ano passado, porque é um governo que a gente escolheu, né, independente de uns gostarem, outros não gostarem, que a gente escolheu seja um governo que gaste um pouco mais. E um governo que gasta um pouco mais vai trabalhar com uma taxa de juros mais alta do que um governo que decide pagar toda a sua dívida, né, e ter o menor gasto com juros para no futuro gerar um crescimento maior para a população como um todo. Por isso que eu estou com uma informação, estou olhando aqui com o dinheiro, queria confirmar com você. O benchmark desse fundo não é um benchmark de bolsa, não é isso? Não é. É IMAB. IMAB. Então, por isso que então o benchmark não é IBOV, é um benchmark diferente dos outros fundos de ações? Exatamente. Eu quero ganhar dinheiro para o meu cliente.
E de fato, quer dizer, eu não sei exatamente como está o IMAB nesse período, tenho a impressão que foi assim, um pouco melhor que o CDI, né? Mas desde que o fundo nasceu em janeiro de 2017, em média ao ano, né, o CDI deve dar uns 6 ou 7, o IMAB uns 9, e a gente deu uns 22, 23% nesse período. E de fato não foi um período incrível para a Bolsa, né? A gente sabe que não foi muito legal, colocando a gente no topo do ranking aí da XP e de outras casas que fizeram essas avaliações. Não, exato. Inclusive, ia justamente perguntar, né? A gente puxou esse bate-papo motivado pelo ranking da XP, né? Logo no comecinho da Copa, ela lançou aquele ranking de Copa do Mundo dos Fundos, né? Marqueteiramente, né? Lançou o nome do ranking como Copa do Mundo dos Fundos. E ela trouxe uma questão interessante, que é chamar atenção para horizontes mais longos. A gente sabe que, especialmente as casas de distribuição, tem essa linha de incentivar o investidor a olhar prazos mais curtos. Você olha 12 meses, às vezes você vê a lâmina lá, tem recomendação ANBIMA ter o prazo mais curto ser 12 meses, mas a gente sabe que o sujeito às vezes vê 6 meses, um mês ali, né? Como é que foi o retorno do meu fundo mês passado, no fundo de ações, não faz nenhum sentido, mas acontece. E eu que queria te perguntar justamente isso, qual o horizonte você acha que é o ideal para o investidor para olhar um fundo de ações? É uma pergunta muito difícil e assim, para mim, né, você fala, puxa, qual que é o ideal? 5 anos, 10 anos, eu posso chutar um número muito alto que claramente vai mostrar, né, ao longo de todo esse tempo que foi melhor. Mas assim, quando você se coloca no lugar do investidor, né, leigo no assunto de investimento, é realmente uma situação muito difícil, porque dada todas as questões regulatórias, quando você pega e olha lá um regulamento, você tem que escrever todos os riscos, você tem que escrever todas as coisas. Você não pode escrever isso, aquilo, outro. Então, a verdade é que no final, não é uma crítica nem a CVM nem a ANBIMA, que eu acho que fazem excelentes trabalhos, mas eles têm que de fato colocar esse monte de coisa. Fica muito difícil você lendo políticas de investimento. 99% dos casos encontraram um rendimento superior às taxas de risco para o perfil adequado. Esse fundo pode não somente investir nos mercados A, B, C, D, E, F, G, H e J, ele tem o risco de perda de capital, não sei o que, não sei o que lá. Então, é isso que o cliente vê. Então, realmente é muito difícil. Vira um regulamento estritamente burocrático e deixa de ser informativo. Exato. Né? Eu já tive que ler alguns milhares de regulamentos na vida por N motivos. E às vezes você inclusive vê a cópia é tamanha que às vezes o sujeito vai lá e esquece de mudar o nome do fundo. Né? Você pega o nome de outro fundo no regulamento. É isso. E aí, assim, quando você olha o site da empresa, o site vai me explicar. Aí você abre o site está lá. Empresa, sociedade, partnership, todo mundo motivado, buscando os melhores resultados a longo prazo, não sei o que. Então, realmente é difícil. Não acho que o trabalho de achar um bom fundo é fácil no Brasil, ainda mais num país que nos últimos anos abriu tantos fundos. Né? Esse trabalho de ser gestor, a gestora em si é um trabalho complexo, porque é um trabalho que tem muita concorrência, né? Quando você vai analisar negócios, né, você faz aquela análise SWOT, né, de oportunidades, ameaças, né, e etc., oportunidades e fraquezas, você fala, poxa, você quer um business, né, que tem uma barreira de entrada. E uma gestora é um business que não tem barreira de entrada. Até por isso que já apareceram muitas gestoras nos últimos anos, ainda mais com essa busca maior por risco que teve. Eu acho que nos próximos anos você vai ter um trabalho de consolidação, e provavelmente vão permanecer aquelas que têm apresentado um bom trabalho ao longo dos anos. Mas, respondendo essa sua pergunta, eu acho que o cliente, em primeiro lugar, tem que separar, né, os baldes de dinheiro dele. Né? Esse balde da renda fixa, eu vou olhar todo mês. Esse balde aqui é dos multimercados, eu vou olhar cada 6 meses, 1 ano, 2 anos. O balde da renda variável, infelizmente, não tem como ele olhar em 1 ano, 2 anos. Porque imagina que você tem um fundo concentrado, que não é um fundo de trading, né, que nem é tanto o nosso caso, a gente nem é tão inflexível assim. Mas você comprou uma ação que é muito boa, que num ano subiu 30%. Você fala assim, não vou vender porque essa empresa, na minha opinião, tinha que subir 100%. Só que no ano seguinte ela cai 15%. E depois ela vai subir mais 70%.
Naquele ano o gestor virou um cara ruim. Eu não consigo falar que isso vai ser. Sim. Né? É igual, por exemplo, no ano passado, né, a gente imaginava que ia ser um ano bom, que tudo ia acontecer e tal. A bolsa caiu 15%. Quem imaginava que ela ia cair 15%? Será que ela já estava precificando a vitória de um governo mais de esquerda? Será que já era simplesmente por causa daquela questão dos precatórios, por causa estouro de teto, etc, etc? Você não sabe, porque o mercado antecipa muita coisa. Né? E aí esse ano, que era o ano, poxa, da eleição, um ano difícil, não sei o que lá, a gente está 0 a 0 ou coisa que eu valha. Então, e você fala, poxa, o Lula ganhou, como é que a bolsa está no 0 a 0? O juro subiu um monte, como é que a bolsa está no 0 a 0, né? E o ruim foi o ano passado. A verdade é que você não sabe. Então, quando você entra num fundo de ações, você quer muito que o cliente renda. Historicamente, você fala assim, poxa, quanto rendeu o Ibovespa nos últimos 20 anos? Foi horrível, foi horrível. E desde 67, quando abriu a Bolsa do Rio, tem um estudo lá da Enfoque, se eu não me engano, que é um estudo maravilhoso, né, que mostra que na média a Bolsa subiu ao ano 12% em dólar. Isso é maravilhoso, quer dizer. Né? E no Brasil, com hiperinflação, com moratória, com um montão de presidente ruim. Né? Assim, o Brasil não tem o histórico dos melhores presidentes do mundo. Então, assim, por mais que você não goste de A ou de B, tá ali, o negócio anda, o negócio fica em pé. A gente tem 200 milhões de pessoas que são consumidores, tem milhões de pessoas que elas precisam se vestir, elas precisam comer, elas precisam usar remédio, elas precisam de uma série de coisas que o Brasil produz, inclusive coisas que o Brasil produz melhor que o resto do mundo, como as commodities, em muitos casos. Então, existem muitas oportunidades, porque a gente tem muito a mania de falar que a bolsa é ruim ou a bolsa é boa. A bolsa é um conglomerado de empresas que tem o capital aberto. Né? Se você quer investir com dinheiro ou na BMC, ela podia ter capital aberto. Os sócios da BMC falam assim, poxa, eu quero ter o contratinho que eu negocio com o Ricardo que quer comprar 50% da BMC. No ano que vem ele recebe 50% dos dividendos da BMC, sejam eles quais forem. Ou eu posso falar, vou abrir capital, e aí o Ricardo vai e compra os 50% na bolsa da BMC. O que mudou? Nada. Absolutamente nada. Só que as pessoas têm o negócio de falar, a bolsa vai cair. De repente, a BMC foi bem ou foi mal? Né? A Vale vai subir ou vai cair? O minério subiu ou caiu? Ou qual a perspectiva dele? Né? Então, a bolsa é um conjunto de coisas, é meio que um saco de gatos. Obviamente, o que a gente vê ao longo de muitos anos e principalmente nas crises, é que na crise tudo cai junto. E na alta, você vê de verdade quem está nadando pelado e quem realmente tem um diferencial. E aí você tem... O Rafael, que faz programa comigo, costuma dizer, né, que a diferença entre Brasil e Argentina é que os dois estão sempre no penhasco. A Argentina dá um passo para frente e o Brasil dá um passo para trás. Vamos ver se a gente continua nessa leva pelos próximos 60 anos. O meu sócio fala um negócio que eu acho mais legal. Ele fala assim, o Brasil é o típico aluno nota 5. Então ele vai na primeira prova, tira 4, não entrega o caderno, vai na segunda prova, tira 4,5. E ele fala assim, poxa, chegou a prova final, agora eu vou estudar. Então na véspera da prova, ele estuda e tira lá o 6 para fazer a média dele passar com 5. Agora, se ele começa a falar, entendi, negócio de estudar, estudei, aí começa a tirar 7, 8, aí ele volta pro bar. Fala, não, isso aqui não é pra mim, eu não gosto dessas coisas. Então não adianta ele se enganar, não vai ser nenhuma coisa nem outra. O que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos foi uma alternância, né, entre governos de um tipo, governos de outro. E ao longo de tudo isso, as empresas foram criadas, empresas maravilhosas. Foram criadas no Brasil ao longo dos últimos anos, mesmo com governos que talvez não fossem o que as pessoas gostariam. Você comentou bastante sobre essa possibilidade de posicionamento, que é quase uma visão, como você mesmo colocou, de multimercado desse fundo. Né? Você acha, eu fiz essa mesma pergunta para o James quando ele esteve aqui, eu pergunto para alguns gestores, especialmente de ações, né? Gestão de risco, está na mão do gestor ou tem que ficar na mão do cotista? Excelente pergunta. Eu acho que é um trabalho às duas mãos, né? Não tem como você falar que é uma coisa só. Quando você tem um fundo que tem uma volatilidade média de tanto, provavelmente aquela volatilidade vai acontecer, porque, inclusive, vamos dizer assim, se você fosse um tesoureiro, né, você tem um tanto de risco que você está disposto a correr ou não.
nas crises você pode acertar e pode errar. É muito tênue isso, né? Se você tem uma ação, ela cai 15%, você compra ou vende. Você já gostava dela antes. E agora? Obviamente depende dos fatos novos. Mas você pode errar, ainda mais que você está nervoso, você está com aquela perda, você está carregando o negócio, o cliente depositou aquilo lá em você. Então, por mais que você queira e, se é um bom fundo, vai entregar um resultado condizente com aquele risco no médio e longo prazo, você teve aquela volatilidade. O cliente pode decidir se ele quer ter aquela volatilidade ou não. Por quê? Porque senão ele vai ter o pior retorno possível, que já é o normal de acontecer. Né? Você pega lá as classes de ativos, tem milhões de estudos disso, são muito interessantes, que você pega assim, rentabilidade de classe de ativos. Você vê lá, bolsa small caps, bolsa mid caps, bolsa large caps, bolsa velho, bolsa não velho, renda fixa de longo prazo, renda fixa de curto prazo, renda fixa high yield, ouro, moedas. E o último aqui, ó, você vai fazendo isso aqui, né, de retorno, e o pior de todos é carteira média do investidor. Porque o investidor, ele fica com medo, porque ele não sabe aquilo ali. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas por que o João... Ah, não, porque eles acham que tem um ente inanimado, né, que o mercado. Não existe um mercado é todo mundo pensando junto, fazendo o que quer fazer com o seu dinheiro. É eu como gestor de fundo, é a pessoa física com o dinheiro dela, é o gestor do fundo de Singapura, do fundo de Abu Dhabi, do fundo da Noruega, todo mundo junto tomando decisão, e as pessoas não se falam. Alguns se falam, uma meia dúzia, mas assim, não é aquilo lá que vai determinar para onde vai umas coisas ou outra, porque tem, né, o pessoal da empresa que também pode comprar ou vender nas datas que se pode comprar, nas pessoas próximas da empresa, no fornecedor da empresa, no cliente da empresa está satisfeito ou não, e todo mundo operando, né? E no dólar vai ter o pessoal que está comprando e vendendo mercadorias em dólar e em real. Em todos os mercados são milhões de moving parts que você não consegue tomar aquela decisão. Então, quando você decide, tem que pensar aquela história dos baldezinhos. Esse balde vai render mais ou menos tanto, esse balde vai render mais ou menos tanto, e esse balde mais ou menos tanto. Porque o dia que a bolsa caiu 20%, eu acho que teve pouquíssimo resgate no Covid. Mas imagina se tivesse tido mais resgate no Covid. A bolsa voltou tudo e um pouco mais. Imagina se todo mundo tivesse resgatado em 2008. Todo mundo resgatou, se deu mal. Porque os Estados Unidos de 2009 até 2021 subiu sem parar. Naquele momento, não, as casas não valem nada, o CLO, o CDOs, o Lehman quebrou. Olha quanta coisa ruim dá para falar. Seria um momento, não quero comprar nem morto. Por isso que tem aquelas famosas frases que todo mundo já ouviu falar, que é fácil falar e não é fácil fazer, né? De compra quando tem sangue na rua, de quando todo mundo está achando ruim, que seja contra o mercado, greed and fear. Tem milhões de frasezinhas que são difíceis. Né? A gente tem que pensar como se fosse, eu falei hoje para um cliente, né, que ele fala, resgato, não resgato? E ele gosta de andar de moto. E eu falei assim, olha, pensa o seguinte, você sempre quis aquela moto, entrou na loja da KTM, tem aquela moto maravilhosa, 1000 cilindrados, você queria muito, etc. Aí você olha lá a plaquinha, 50% de desconto. Aí você fala, não, mas tá com desconto porque tá chovendo na rua. Então eu não vou comprar porque tá chovendo. Só que amanhã, depois parou de chover e você pode usar a sua moto. Né? Então, essas coisas variam. Hoje o cenário tá assustador, tá preocupante, etc, etc. Então a bolsa tá barata. Só que as últimas vezes que a bolsa esteve tão barata em termos de múltiplos foram em 2008, em 2005 e em 2001. Quer dizer, pouquíssimas vezes nesse século todo a gente teve a chance de comprar bolsa nesse nível. Quer dizer que não pode cair mais? Óbvio que pode cair mais. Agora sim, é ruim ter bolsa por conta disso? Se você tem o seu baldezinho aqui, está tranquilo. Pus lá 10%. Tá bom, você come minha renda fixa, 90% da minha renda fixa dão 10% ao ano, eu já chego no 100. Mesmo que isso aqui cair tudo, que não vai cair porque nunca caiu. Então, tem que olhar e fazer essa divisão da alocação da sua parte de risco, condizente com o seu perfil de risco, o seu patrimônio, a sua vontade e mil coisas que aí os assessores fazem extremamente bem pelo Brasil, todas as empresas fazem isso, né? E esse aqui deixar para os melhores gestores, que você escolheu como melhores, fazerem. Queria fazer algumas perguntas sobre a estratégia de alocação. Helder, eu sei que você lançou suas perguntas ali, eu estou vendo aqui no chat, eu já coloco elas no ar, mas antes de ter as perguntas sobre alocação aqui pro Ricardo, eu vou chamar um breve intervalo e a gente já volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.
BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Ricardo Campos, aqui CEO e CIO da Rich Capital, batendo esse papo sobre fundos de ações e sobre, naturalmente, as alocações do Rich Total Return, destaque do ranking XP, sobre a Copa do Mundo dos fundos, né? Antes de seguir com as perguntas, eu queria deixar naturalmente aquele convite, aquele apelo para você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal da BMC, ela é muito importante para nós. Deixe também seu comentário, faça as suas perguntas, essa interação é muito valiosa, inclusive bons agradecimentos aqui, agradecendo a qualidade da entrevista, espero que vocês gostem. Naturalmente ela é feita para vocês. Ricardo, eu queria começar as perguntas sobre a estratégia de alocação com uma muito fácil, muito simples. Eu tenho certeza que é trivial de responder, o duro é justificar. Top-down ou bottom-up? Uau! Olha, eu vou falar, eu acho que aqui no Brasil esse negócio é muito... Assim, os fundos tiveram essa decisão muito clara e você, inclusive, reconhece as casas por isso. A gente, vamos dizer assim, o nosso principal é o bottom-up, mas a gente não deixa de olhar o top-down, vamos dizer assim. Nosso trabalho é muito meticuloso, a gente gosta de visitar a empresa, conhecer não só o pessoal que trabalha na área de relações com investidores, mas também conhecer outros diretores da empresa, a parte comercial, a parte de vendas, a parte assim, da administração, tentar falar com o presidente da empresa, com conselheiros, etc. Tentar, inclusive, visitar, né, alguns fornecedores, né, para saber, poxa, de repente a empresa te diz, olha, está indo super bem. Aí você liga para o fornecedor e fala, então, ele comprou menos que o ano passado. Ou então o cliente fala, poxa, vendi pra caramba isso aqui. E chega lá e fala, não, o cara fez eu comprar, não está saindo, o negócio está ruim, ou vice-versa. Não, está indo maravilhoso, eu vou ter que mandar mais hora e não sei o que lá. Então, quando você faz esse trabalho por todas as pontas, entende que de repente a empresa está num momento ruim, mas de repente está investindo num novo sistema, ou num outro centro de distribuição, ou fazendo uma coisa assim, eu acho que você consegue ter uma vantagem muito grande quando está decidindo investir ou não numa empresa. Por outro lado, você jogar fora aquilo que está acontecendo na economia e no setor em geral é muito complexo. Então, de repente, você podia ter uma Vale, né, que eu dei esse exemplo, mas voltando, que está fazendo um ótimo trabalho, está focando no que é importante, está com um bom management, as coisas estão acontecendo no momento em que as commodities do mundo, e o minério especialmente, estão em preços muito deprimidos. Ou estou no momento errado do ciclo, né, que às vezes é até bom comprar quando está baixo, mas assim, independente disso, você tem que olhar um pouco para tudo. Eu acho que você jogar fora
uma das ferramentas que você pode ter, eu acho uma besteira. Então, no Brasil a gente faz o bottom-up e fora do Brasil a gente faz o top-down. Você comentou, né? Acho que até puxando um pouco a sardinha para investimento via fundos. Porque, de fato, esse trabalho é muito difícil de fazer. Você conversar com o fornecedor da empresa, aí você tem algumas sutilezas que marcam muito. Por exemplo, poxa, você conversar com o fornecedor, você sabe que o comprador está trocando a qualidade dos produtos. Você comprava, você pega um cliente da VEG, você fala com a VEG, ela fala, olha, ele comprava micromotor meu, está comprando da China agora. Isso é um baita sinal. É um baita sinal. O investidor, pessoa física, não vai conseguir falar nem com a empresa que dirá acionar a cadeia, né? Isso de fato é um ponto importante quando a gente considera a capilaridade, a acessibilidade da gestão de uma gestão profissional, né? É uma das grandes vantagens de alocação via fundos. Você comentou que Brasil e fora é um pouco mais top-down, né? Até pela proximidade com o mercado. A carteira do Total Return, eu peguei de julho aqui com o dinheiro, porque você comentou, né, sobre... A gente sempre fala muito bem da CVM aqui, ele faz um trabalho excepcional quando a gente compara com outros players no mundo, mas recentemente teve um retrocesso, né? Agora as carteiras podem ser omitidas por mais tempo. Né? Obviamente tem dois lados da mesa para esse assunto. Né? Eu acho que o seu lado é a favor. O meu lado é super contra, porque a gente vive de vender dados. Né? Perfeitamente. Então, no começo do ano a gente ficou chateado com aquela questão da omissão, do agrupamento da omissão. Né? A gente tinha desenvolvido o algoritmo para tentar adivinhar a posição, perdeu a chance. Agora a gente tem esse alongamento do prazo de omissão. Eu tenho que ser a favor dos dados, né, por motivos óbvios, mas eu estou pegando a carteira de julho aqui. E na carteira do Total Return, essencialmente, as alocações são essencialmente locais. Tem locais, Brasil, né? Mas você estava comentando que existe essa porta de fazer alocações estrangeiras. Essa é uma decisão, eu acho que já está respondido nas entrelinhas, mas eu queria ouvir sua resposta completa. É uma decisão estratégica, ou melhor do que estratégica, é uma decisão tática, então você consegue fazer movimentos de médio prazo, ou não? É uma definição do fundo, o Total Return vai ser majoritariamente local? Não. O fundo, vamos dizer assim, eu acho que até algum gestor essa palavra eu achei muito legal, é agnóstico. Né? Então, a gente pode ter empresas pequenas, pode ter empresas médias, obviamente a maior parte do fundo são empresas grandes, a gente pode ter zero no offshore, a gente pode ter mais no offshore, a gente pode estar focado, né, dividir o risco entre aqui e lá, dividir o risco entre, por exemplo, juros e bolsa. Então isso aqui são todas as discussões que a gente tem uma reunião, na verdade, semanal, em que toda a equipe se reúne e todos trazem informação, inclusive assim que a gente tenta dividir, né, o bônus das pessoas no final do ano, olhando assim quanto cada um agregou para a discussão e não necessariamente quanto alguém acertou ou errou alguma ação ou alguma entrada ou saída, porque isso acaba todo mundo querendo ter participação maior no fundo e não fazer um ambiente de colaboração onde todos juntos conseguem tomar a melhor decisão. E aí assim, quando a gente olha, né, fala assim, poxa, essa empresa tem tanto de upside. Não é tão grande, não é tão interessante, né, o economista está achando uma coisa ou outra. A gente fala, poxa, mas olha essa ideia aqui que o pessoal da estratégia global trouxe. Poxa, olha esse mercado, esse momento, isso aqui, será que não vale a pena a gente fazer isso? Eu posso dar um exemplo para você, se não for atrapalhar. No começo do ano a gente começou a olhar para um país que, na verdade, o meu sócio, que trabalhou muitos anos na área internacional da Gávea, deu a ideia de a gente investir em Vietnã. Você fala assim, nossa, Vietnã? Olha, eu particularmente não sou... Era fã de Engenheiros do Havaí. Eu não sou muito entendedor do Vietnã, mas... E aí ele trouxe um material, assim, super complexo do porquê que a gente deveria investir naquilo. Porque é um país que está crescendo há 20 anos,
alguma coisa do tipo 8% ao ano, que é muito parecido com o que a China foi nos últimos 20 anos anteriores a isso, porque é um país que tem uma política, né, bem definida, é um país que inclusive está nesse momento em que teve, né, essas discussões entre Estados Unidos e China absorvendo, né, um pedaço da produção dos Estados Unidos. Até o iPad e o Apple Watch estão sendo feitos lá. Então, é um país que está aproveitando um pouco dessas dificuldades, dessa mão de obra até mais cara da China. Então, é um país que está indo bem. Agora, qual empresa comprar no Vietnã? Eu acho que é humanamente impossível a gente, numa equipe aqui, relativamente... uma equipe também normal de um fundo brasileiro, querer entender as empresas lá. Se a gente fosse só focado nisso, talvez sim. Mas como a gente está olhando para todo o resto, a gente falou, então tá bom, olha, tem um índice aqui de ações, que não sei o que lá, que performa bem, estudamos esse índice, não sei o que lá, e montamos uma posição ali. Inclusive, até já saímos da posição, porque começou uma lava-jato gigante lá. E a gente, até da nossa experiência de Brasil, eu vi que quando conhece uma lava-jato, o país para. Toda afetada. Né? Mas assim, é um negócio que a gente estudou, que a gente gostou, que a gente tem uma história interessante. Nesse momento está um pouco de lado, mas essas coisas variam. Então, o que mais que a gente tem lá fora, né? Você fez a pergunta. A gente tem posições em empresas de defesa e segurança, principalmente nos Estados Unidos, né? Nesse mundo que você está tendo, vamos dizer assim, uma volta, né, do combate entre países, diferente do que foi nos últimos anos, em que você estava muito mais preocupado com o terrorismo, né? E agora você tem países como a Alemanha voltando a gastar o combinado do Tratado da OTAN, você tem Finlândia e Suécia entrando na OTAN. Então é um mundo que você volta a ter isso e, assim, tecnologias maravilhosas. Não dá para eu ficar aqui explicando, mas assim, são coisas, né, para essa guerra assim, que, poxa, são muito diferentes de outros países e por isso que até, né, os Estados Unidos teve tanta vantagem aí no combate com a Rússia. A gente tem posições em uma série de commodities e empresas lá fora que aí sim a gente consegue investir. Então, sim, acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo maiores posições. A gente gostaria muito, né, a gente estudou muito empresas lá fora dos Estados Unidos, né, empresas de tecnologia inclusive, não só as FANG, mas muitas outras muito interessantes, que estão ali no nosso bolso para o momento que a gente achar mais interessante, porque a gente entende que a situação lá ainda está complicada para investir nessas empresas. Então, eu não sei de que dia é essa foto que você está olhando, mas assim, a ideia realmente foi tá estudando isso aí para estar agregando mais retorno no fundo no momento que a gente achar mais interessante. Uma questão interessante que, pelo menos na carteira que estou vendo, que é a de julho, eu peguei a carteira do FIC, né, explodi até o último nível. Né? Então, eu não vejo nenhuma posição acima de 8% do PL. Tem esse conceito mesmo de divisão. E o que é o tamanho ótimo? Porque também, como você comentou, se você tiver 200 posições, uma vez eu explodi a carteira de um fundo, tinha 12 mil posições. Desculpa, mas ninguém está acompanhando 12 mil posições. Não. Então, o que você acha que é um tamanho ótimo para ter acompanhamento, mas ter diversificação também? Eu vou te falar o que a gente tem e que acaba sendo a nossa moda, assim, né, no nosso padrão. A gente costuma ter, vamos dizer agora, 60% em Bolsa Brasil, 20% em offshore, né, e 20% em renda fixa. Esse 60 deve estar por volta de 20 empresas. Então você vai ter aí, na média, 3, sendo a maior 8 e a menor, sei lá, 1. Então é por aí. A gente entende que é bom ter algum nível de concentração, porém não necessariamente precisa ser muito grande, né? Existem muitas oportunidades e muitas empresas que a gente pode olhar aqui no Brasil, inclusive. Mas assim, acho que você selecionar 20 e das 20 você vai ter talvez uma curva ABC, que as primeiras 5 ou 6 tenham um tamanho, né, de mais de 5%, você já vai ter um nível de concentração interessante, sem precisar correr muito risco, né, daquela única empresa sofrer um problema, né, o risco idiosincrático, né, um processo, alguma coisa no setor, algum aumento de impostos, né, que agora provavelmente a gente vai começar a assistir por aí. Então, é mais ou menos assim que a gente divide. Muito bem. Estamos hoje com o Ricardo Campos, CEO e CIO da Rich Capital, batendo um papo sobre fundos de investimento em ações, naturalmente sobre o Rich Total Return, mas também sobre processo de seleção de ativos, gestão de risco, enfim, aquele papo que você está acostumado a acompanhar aqui no Você com Dinheiro. Agora a gente vai para um segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até lá!
PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais que especial do Ricardo Campos, CEO e CIO da Rich Capital, falando aqui de ações e, na verdade, não só de ações. Estava conversando com ele no intervalo aqui, que acho que a gente precisaria de um outro programa só para falar de carteiras, as posições, né, e como é que você estuda e acompanha a empresa de verdade, e um outro de oportunidades, né, como é que você faz dinheiro pensando fora da caixa. Poxa, acho que tem muito papo aqui para a gente puxar, mas nesse bloco final, eu queria trazer algumas perguntas um pouco mais conceituais, é o bloco mais filosófico do programa. A gente tem hoje, pela primeira vez esse ano, fundos passivos superaram ativos lá no mercado americano. A gente costuma dizer que é o túnel do tempo, né? A gente consegue a máquina do tempo e 5, 6 anos para frente, olhando Nova York. Nesse mercado de hoje, que Vanguard é a maior acionista da Apple, dentre os fundos, existe espaço para 2,20 ainda? Acho que depende muito do que você faz. Depende muito do que você faz. Se você tem um fundo para replicar o índice, ou fazer um índice melhorado, né, o índice enhanced, eu acho que não faz sentido você cobrar isso, né? Muitas vezes um fundo multimercado, eu acho que também não faz sentido. Porque se você comparar, né, vamos dizer, o Total Return, que é um fundo que é o multimercado com mais risco, né, comparado com o multimercado normal. E, vamos supor, eu tenho 20% no Total Return e 80% em CDI, talvez eu tenha o mesmo retorno, né, antes de taxas, do que um fundo multimercado. Só que eu pago 2% somente na parcela de risco, só nos 20%. Os outros 80%, eu posso comprar uma LIG, um CRI, um CRA, que eu nem pago taxa de administração, né? Então, dependendo do nível do multimercado, não vale a pena também você pagar. Tem multimercados incríveis, eu gosto de uma série deles. Mas, assim, dependendo do nível e do que está sendo entregue, de repente também não vale a pena. Num fundo que você está falando em vários mercados, você tem um custo para fazer isso tudo. Não é tão fácil assim. Você tem que ter pessoas olhando para todos esses negócios. Eu acho, inclusive, muito interessante o modelo que tem nos Estados Unidos. Eu não sei se é Millennium, um outro fundo que a gente já foi visitar. O fundo não tem taxa de administração. O que ele tem é o seguinte, ele debita da conta do fundo todos os custos de administração da empresa. Então debita o aluguel, debita o salário, debita não sei o que lá. E ele só ganha com o que ele gerar de performance acima do benchmark. Se você tem uma asset menor, os 2% não pagam a conta. Se tem uma asset gigante, né, tem muito gestor que também já se aposenta, porque ele não precisa tomar risco para fazer aquilo. Depende da pessoa, né? Então, é uma discussão bem complexa.
né, que você tá falando. O que é justo, pelo menos, é que todo mundo compara as rentabilidades pós-custos. Tá? Então, não, o seu benchmark é errado, o benchmark do vizinho é errado, tem que ser em relação à bolsa. Aí fala, não, estou dando exemplo, né? Você andou mais que a bolsa. Tá bom, mas a bolsa andou 30, então era fácil render 50. A bolsa caiu 20, eu caí só 0, então eu quero ganhar. Ou não, poxa, o seu benchmark é IGPM. Então, poxa, a bolsa andou um monte, você ganhou um monte. Tá bom, mas daí a bolsa caiu 2 anos, até você ganhar de novo vai demorar 3 anos. Então, assim, eu acho que assim, o gestor tem que ser pago, se ele não está motivado, assim como qualquer pessoa, tem que ser paga para aquilo que está sendo feito, entregue, e tem que estar com os interesses alinhados. O número em si é difícil ver, é difícil falar o volume que você está investindo. Se for ver, hoje não é 2,20, porque muito do dinheiro é revertido para quem está distribuindo. Sim. Né? E cada vez mais, inclusive. E inclusive tem essas discussões atuais dos fundos pagando até a upfront fee, né? A taxa na cabeça. Né? Então paga o upfront fee, paga, né, o rebate de 30%, 40%, 50%, seja lá quanto for, né? E o gestor fica só com o remanescente disso tudo. Então, óbvio que a gente vê gestores ganhando muito bem, né? E óbvio que tem gestores que são pagos e não entregam e vice-versa. É uma discussão bem complexa. Não tem uma resposta fácil, assim. Caminhando já para o final aqui, queria que você compartilhasse um pouquinho com a turma a história, sua entrada com a REIT e até deixar ali os contatos, quem quiser investir no Total Return, como faz, onde está aberto para captação, como o investidor pode fazer para investir, redes sociais, como eles podem seguir e acompanhar o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Bom, o nosso site, que eu acho que é o mecanismo mais fácil, é o reachcapital.com.br. Reach se escreve R-E-A-C-H, capital.com.br. A gente está em todas as plataformas que você for procurar, então todos os bancos e todos os XPs, BTGs, Oramas, todos, a gente está sendo distribuído. Qualquer dúvida, eu acho que nosso e-mail comercial @reachcapital.com.br, inclusive de gestão, se quiser perguntar alguma coisa. Eu estou no Twitter, Ricardo de Campos. Os analistas, o Maurício, o Henrique, tem páginas que eles usam demais. O Igor, né, Barimboim, tem um Instagram que ele fala sempre, né, e super conteúdo legal, que ele faz o Economia Sem Miopia. E tem o nosso Instagram também, que é o Reach Asset, que também tem bastante conteúdo ali. A gente sempre está preparando, pensando, até a gente investe bastante tempo para fazer um negócio que seja legal para quem estiver acompanhando ali, não seja um negócio de gestão de linguiça e nem de venda, assim, que eu acho venda, eu acho que as pessoas vão investir com quem elas acharem que está agregando para elas. E eu, particularmente, não sou o gestor que mais falo, apareço e escrevo, mas, assim, estou 100% disposto aí para fazer o que for preciso. E até por isso, eu agradeço mais ainda a sua participação aqui conosco. Inevitavelmente, eu sei que você não é dos que mais fazem isso, mas já tenho que pedir para você voltar. A gente precisa ter essa discussão sobre as alocações, se não deu tempo hoje de olhar ali papel a papel. Pô, vamos olhar a tese, entender a tese, acho que vai ser legal pra caramba. Muito obrigado, Ricardo, por ter participado conosco. Obrigado a você pelo convite, foi uma delícia. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e até amanhã para o último Você com o Dinheiro ao vivo do ano. Até lá!